A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. A partir daí, todo mundo começou a ser criado. Deus estabelece ordem e significado a todas as coisas, e no centro da sua criação, ele cria um homem e uma mulher. Dois representantes que tinham a capacidade de compreender o mundo à sua volta e comunicar essas verdades. Dois representantes que foram colocados ali para reproduzir essa criação, esse modelo que Deus os havia apresentado. Eles estavam ali para cultivar o jardim e exaltar o nome de Deus. Dentro desse processo, Deus dá para eles também uma lei, e infelizmente essa lei é quebrada. A serpente, ela engana a mulher e faz com que essa mulher quebre a lei de Deus e conduza o seu marido também a quebrar essa lei. A partir desse momento, duas linhagens começam a ser desenvolvidas. A linhagem da mulher, perdoada e alcançada por Deus, que futuramente daria a luz a Cristo Jesus, o Salvador, e a linhagem da serpente, esse homem, essa natureza pecaminosa que está constantemente lutando contra Deus e contra a sua vontade. Nessa batalha entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, Deus mostra a sua soberania e o seu poder sobre todas as coisas e mostra que a vitória já é garantida a partir do momento em que ele se revela enquanto pessoa em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele demonstra uma figura de humanidade completamente diferente do que o homem poderia conhecer desde então. E esse Cristo morre para que o salário do pecado, que era a morte, não recaísse sobre os filhos de Deus e sobre a descendência da mulher, mas para que essa descendência fosse libertada. Esse Cristo, então, ele ressuscita, mostrando que ele tem poder, inclusive, sobre a morte, e ele promete que um dia voltará para estabelecer o seu reinado eterno. Criação, queda, redenção e consumação. É uma linha base na qual nós desenvolvemos toda a nossa cosmovisão, onde nós compreendemos o mundo de forma bíblica, de forma cristã. A narrativa ela é extremamente importante, porque ela nos coloca dentro de um contexto histórico, ela nos insere dentro de uma mentalidade e nutre o nosso coração a objetivos muito específicos. Toda a cosmovisão ela se desenvolve a partir de uma narrativa. Cada pessoa, cada religião, cada cultura, ela estabelece narrativas. E essa narrativa não necessariamente ela é formada de modo lógico, mas é principalmente formada por aspectos afetivos. Então, você acredita em verdades, você é apegado a verdades que não necessariamente passou por um processo lógico na sua mente, mas que entrou no seu coração e na sua mente porque alguém importante te disse, porque você cresceu dentro desse ambiente e assim por diante. Narrativas, elas formam a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Narrativas, elas são importantes. E narrativas também é uma ferramenta extremamente importante quando nós pensamos em educação. Agora imagine se nós pudéssemos relacionar esses dois aspectos. Utilizar as narrativas não simplesmente para gerar um aspecto de memorização e afetividade diante de conteúdos que precisam ser aprendidos, mas também utilizar essas narrativas para desenvolver uma perspectiva cristã desde o início. Então, à medida que eu estudo conteúdos importantes de linguagem, de geografia, de história, de matemática, eu também sou apresentado a princípios e valores cristãos que fundamentam essa matéria. Não de modo forçado, onde eu utilizo um texto fora de contexto para dizer que 2 mais 3 é 5, porque Deus utilizou 2 peixinhos, 2 pães e 3 peixinhos, ou seja lá o que for. Mas, de fato, uma narrativa que, por meio de diálogos, por meio da história, possa juntar tudo isso. Conteúdo, conhecimento, ciências e conhecimento e ciência dentro de uma perspectiva cristã. É isso
é esse o objetivo dos Sons da Criação. Por meio de uma narrativa que apresenta uma perspectiva bíblica acerca da linguagem e do desenvolvimento da linguagem, conduzir a criança dentro de um processo de alfabetização, onde ela vai ter contato com aquele conteúdo de modo afetivo, uma vez que os sons e as letras são personagens que vão enfrentar diversas aventuras e vão ter que lidar com diversas questões éticas e morais, e percebem também dentro desse princípio, dentro dessa narrativa que se desenvolve, a ação de Deus e a soberania dele dentro de todas as coisas. Então, as narrativas, elas são algo muito fundamental dentro de um currículo clássico, principalmente quando nós falamos em fase da gramática, esse primeiro momento aí da vida do desenvolvimento dos nossos filhos e alunos. O mesmo a gente faz com o pilim, né? Pilim é um porco-espinho. Vou apresentar aqui para vocês o pilim. Ele é esse porco-espinho que ele ama, né, a conhecer a criação e explorar a criação. Ele quer dominar todo o conhecimento acerca da criação, para que ele possa utilizar isso para a glória de Deus. Eu gero afetividade e conduzo também as crianças na absorção dos conteúdos que precisam ser apresentados. Nós temos 2 livros do Pilim que você vai receber aí no nosso material, você recebeu. O Pilim Explorando as Cores e o Pilim Descobrindo os Opostos, que vão apresentar os conteúdos através de uma narrativa, mas também trazendo aspectos da perspectiva e da cosmovisão cristã. A gente tem um poema aqui, né, que nós podemos introduzir sempre que a gente for iniciar as aulas, né, com o material do Pilim. Quem vem lá? Pilim. Quem vem lá? Pilim. Um roedorzinho muito inteligente. É um porco-espinho que sempre contente vem mostrar pra gente a criação tão diferente. Então, nessa introdução, você pode conduzir os seus filhos na absorção dos conteúdos, mas também na percepção da perspectiva cristã. Pilim significa flecha, né? E ele vem dessa ideia de que os nossos filhos são flechas nas nossas mãos, que nós queremos mirar na vontade e na glória de Deus. Narrativas, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque ajudam na memorização, geram afetividade nesse conhecimento e podem integrar o conhecimento com a perspectiva bíblica. Esse é o nosso propósito dentro de todo o nosso currículo da fase da gramática.